Boa tarde a todos e a todas, novamente. Pautei no assunto com relação ao bullying, ao cyberbullying, na Lei 13.195/2015, e também a devida alteração com relação à tipificação tanto no bullying como no cyberbullying. Bom, meu nome é Marcelo Cipriano do Nascimento, formado em Direito pela Universidade de Franca, fiz especialização pela Unesp, na parte do agronegócio, na parte do direito também, e especialização em direito do trabalho, direito penal, constitucional e direito processual penal, com ênfase no magistério, que me confere direito à docência nessas três matérias. E praticamente encerrei ano passado o bullying transfóbico escolar na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Polo FAMED, concentração, campo de concentração, saúde e sociedade. Estou indo para o segundo ano com muita honra do doutoramento, com a concentração no projeto Pessoa com Deficiência, em decorrência da Agenda 2030, item 3, Saúde e Bem-Estar. Bom, a pauta hoje a ser discutida é a reforma que tivemos numa lei bem significativa quando se trata de questões de uso de aparelhos eletrônicos, que normalmente acaba sendo uma válvula de escape para o cometimento de inúmeros delitos, seja eles delitos virtuais, e também gerar inúmeros transtornos. Estou comentando aqui a Lei 15.100 de 2025, que dispõe sobre a utilização por estudantes de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais nos estabelecimentos públicos e privados de ensino de educação básica. Mas antes de adentrar nesta lei, nós temos que fazer uma certa conjuntura com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos lá. No Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a lei praticamente 8.069 de 1990, o que acontece? Ela considera, no seu artigo 2º, que para ser criança, para efeitos desta lei, aplica-se excepcionalmente o Estatuto de Pessoas entre 18 e 20 anos de idade. Então, crianças, para efeitos também da lei, praticamente são pessoas até 12 anos de idade, incompletos, e adolescentes, aquele entre 12 e 18 anos de idade. Perceberam que eu inverti o parágrafo único com o parágrafo, com o artigo 2º, desculpa. Por quê? Porque nesses casos expressos em lei, que aplica essa questão de excepcionalmente, essa questão do estatuto a pessoas entre 18 e 21 anos de idade, nos traz uma certa insegurança quanto aos crimes praticados por menores de idade. Então, se nós somos prestar atenção na Lei 8.069/90,
ela traz inúmeros artigos que às vezes pode conferir direitos ou não, ou limitações, seja objetivos e subjetivos também. Principalmente quando nós tratamos de um assunto principal e basilar, que no artigo 4º da referida lei, que é o dever da família, da comunidade, da sociedade de forma geral e ao mesmo tempo do poder público. Mas quais são essas finalidades e deveres? Quais são os deveres? De assegurar com absoluta prioridade o que? A efetivação de direitos referente à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar comunitária. Bom, vamos lá. Estou na lei praticamente ainda no Estatuto da Criança, tá joia? Depois nós vamos entrar na outra lei vertente que ela tem, um pouco mais contundente, essa questão do uso excessivo dos meios eletrônicos, tá joia? Então, essa lei 8.069 de 90, ela traz em seu artigo 4º uma questão importante, dizia aqui, seja para quem vai prestar concurso, na área, por exemplo, quem vai prestar o AB, quem vai prestar magistratura, quem vai prestar Ministério Público, quem vai prestar a questão de defensoria, cartório, e por aí vai, os serviços. Quem gosta de docência também, como eu falo assim, que quais são essa garantia prioritária que está preconizada nesse parágrafo? É garantia da primazia de receber a proteção e socorro em qualquer circunstância. Percebe que a norma ela deixa uma norma meio que vaga. Essa é uma norma penal em branco, deixa vaga. Mas quais tipos de circunstâncias? E depois ela vem no parágrafo ainda e continua na precedência de atendimento aos serviços públicos de relevância pública. Na linha C, traz a questão da preferência na formulação e na execução de políticas públicas sociais. E na linha D, a destinação privilegiada de recursos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Então, nós temos uma pseudo-legislação nesta lei, que é a questão do artigo 5º, que nenhuma criança ou adolescente poderá ser objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão, punido na forma da lei. Qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Esse é o princípio da primazia, o interesse da criança e da adolescente. Mas nós sabemos que a realidade hoje é outra. O que nós temos que ter em mente essas alterações que teve agora em 2025 é com relação ao que eu vou mencionar, sancionado
Lei 15.100 de 2025, janeiro. Ela dispõe o quê? A utilização por estudante de aparelhos eletrônicos portáteis, pessoais, de uso pessoal, em estabelecimentos públicos e privados de ensino da educação básica. Bom, vamos lá. Na própria referida Lei 15.100, de 13 de janeiro de 2025, ela nos confere o quê? Que o objetivo central da aprovação dessa lei é o que? Dispor sobre a utilização por estudante de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais, inclusive telefones, estabelecimentos públicos e privados do ensino e educação básica, com o objetivo de salvaguardar a saúde mental. Fazemos uma exegese aqui. Por quê? A questão de salvaguardar essa saúde mental, física e psíquica da criança e do adolescente. O que nós estamos tendo um grande enfrentamento com relação aos meios de comunicação, principalmente com relação ao uso excessivo de telas, de computadores, ou celulares, ou tablets, de qualquer meio portátil eletrônico, que acaba tendo o quê? Uma má qualidade na educação. Algo que era para ser, poderia ser de forma contundente, então nós temos que sempre colocar em mente a questão maior, que é a educação, desde a fase da criança, adolescente e na fase adulta. Como estou mencionando sobre o estatuto da criança e adolescente, então vamos dar uma certa memorizada no que essa lei ela traz, nos confere. Tem outras questões que é interessante no artigo 2º, que ele traz sobre fica proibido, mas a proibição de quais são essas proibições? Essas proibições são que o uso por estudante de aparelhos eletrônicos portáteis, pessoais, de uso pessoal, durante em sala de aula. E o que acontece durante a sala de aula? No recreio ou intervalo entre as aulas, para todas as etapas da educação básica. E o que acontece quando nós percebemos esse artigo 2º? Essa questão, fazendo uma certa compatibilidade, um nexo de causalidade entre quais tipos de condutas que podem ocasionar qualquer situação, um intuito e objetivo maior da criação da Lei 15.100 de 2005 é o que? Resguardar a saúde mental, física e psíquica das crianças e adolescentes. Bom, em seu parágrafo 1º, traz que em qualquer sala de aula, o uso de aparelhos eletrônicos ele é permitido para fins estritamente pedagógicos ou didáticos, conforme orientação dos profissionais da educação. E depois nós vamos perceber também que no parágrafo 2º,
ficam excepcionadas da proibição desse caput do artigo situações de estado de perigo, estado de necessidade ou força maior. Caso, por exemplo, em que exista, vamos supor, uma situação que uma criança ela esteja num complexo educacional, passando mal, e aí tem a necessidade de fazer uma ligação nesse sentido. Aqui essa norma não ficou tão clara nesse caráter de perigos, qual que é o estado de perigo, necessidade ou caso de força maior. É os riscos que nós percebemos muito nesses meios de comunicação, no caso, por exemplo, de várias situações que já apareceram, que foi o que? Professores sendo mortos dentro da sala de aula, onde que, em caso de certas necessidades, acaba tendo aquela situação. Será que pode utilizar ou não um aparelho eletrônico dentro de uma sala de aula na educação, no ensino básico? Outra questão também, que é uma norma permissiva, é o artigo 3º, que traz a questão do quê? Que o uso do aparelho eletrônico pessoais por estudante, independente da etapa de ensino, do local de uso dentro ou fora da aula, para o seguinte fim. A norma já traz, o artigo 3º, a permissão. Qual que é o tipo de permissão? Garantia da acessibilidade. No caso, a garantia da inclusão, atender às condições da saúde dos estudantes e, ao mesmo tempo, garantir os direitos fundamentais preconizados no artigo 5º da Constituição Federal de 88, direitos e garantias fundamentais. Assim como também preconizado na Constituição Federal a questão dos objetivos fundamentais da República, já mencionado na live anterior, com relação à dignidade da pessoa. Isso já. O que nós podemos prestar atenção, o que acontece hoje? Nessa leitura da Lei 15.100 de 2025, nós temos o artigo 4º, que ele vai tratar do que? As redes de ensino e as escolas deverão, já é uma norma que não permissiva, mas nos traz uma conduta de uma norma obrigatória, ao passo que elaborar o que? Estratégias para tratar do tema do sofrimento psíquico e mental dos estudantes da educação básica, informando-lhes sobre os riscos e os sinais e a prevenção do sofrimento psíquico. E ao passo que, além das crianças e adolescentes, e ao mesmo tempo também incluindo o uso imoderado de aparelhos referidos no próprio artigo 1º da lei. E ao mesmo tempo o acesso a conteúdos impróprios. Bom, aqui dá uma brecha no artigo 4º, o que poderíamos considerar como conteúdos impróprios estabelecidos no artigo 4º. Quais são os tipos de conteúdo impróprios? Qual é o dever da família? Qual é o dever da sociedade? Qual é o dever dos entes públicos? Qual é o dever das escolas?
quando se trata diante de um conflito aparente de norma aqui também, em tipo penal, em decorrência do que? Quais são os conteúdos impróprios? Porque as redes sociais disseminam muitas questões pautadas e voltadas para instigação. Tivemos aí anualmente casos, inúmeros casos, onde eu faço essa conjuntura também da questão da live anterior, bullying e cyberbullying. Por exemplo, uma criança ou um adolescente faz uma brincadeira dentro de uma sala de aula, que eu falei, chacota, piadinha. Por exemplo, uma criança pega e fala assim para ou uma adolescente: eu duvido que você pula, passa na frente de um carro. Se você fizer isso, eu vou te dar tampa. Bom, aí que tá. Que conduta que é essa? Se você pegar e conseguir fazer, olha, fazendo a questão dessa exegese novamente, no termo, tá? No linguajar jurídico, um linguajar um pouco mais complicadinho, mas não é tanto assim, mas para quem é aplicador de direito vai conhecer muito bem as ciências jurídicas, assim como outras ciências também, deveriam conhecer normas, portarias, leis, circulares, Constituição Federal, assim como outras leis que vão cada vez mais sendo inseridas em nosso ordenamento jurídico brasileiro. Aqui, quando trata de conteúdo impróprio, a criança ela leva um celular na bolsa. Será que existe a fiscalização por parte da escola que algum aluno levou um conteúdo, levou o aparelho, um celular, um tablet, ou às vezes vamos jogar lá para o lado do cyberbullying, semina uma foto de uma criança ou de um adolescente, vai lá e filma aquela determinada menina A no banheiro, vai lá e filma aquele determinado menino B subtraindo uma caneta de outro. Então nós estamos tratando do quê? De conteúdos impróprios, onde entra a questão dos perigos da rede social, que é a questão do cyberbullying. Então, por isso que quando eu fiz na primeira live a questão dessa diferenciação, nessa diferenciação, o que acontece? É a questão das penas e ao mesmo tempo também esse excesso de liberdade. Então, o que poderíamos trazer como acesso de conteúdos impróprios? Que está no artigo 1º, tá? O conteúdo impróprio são conteúdos o quê? De cunho sexual, conteúdos de músicas que acabam explanando situações em que a criança ela perde aquela essencialidade preconizada no Estatuto da Criança e do Adolescente, tá joia? E temos também ainda o parágrafo 1º da Lei 15.100, de 13 de janeiro de 2025, uma questão que as redes de ensino e as escolas deverão, novamente deverão, podemos fazer uma questão de permissão, obrigatoriedade. Qual que é o dever? De elaboração de estratégia para tratar sobre o tema do sofrimento psíquico e da saúde mental dos estudantes da educação básica, informando-lhes sobre os riscos, sinais e prevenção do sofrimento psíquico das crianças e adolescentes aqui
mas ao mesmo tempo, ao passo que incluindo o uso imoderado dos aparelhos. Nesse uso imoderado dos aparelhos, nós vemos muito essa questão. Será que essa utilização dos meios de comunicação virtuais, eles estão trazendo benefício para adolescentes e crianças? Ou estão trazendo mais malefícios e trazendo uma questão que chama muita atenção, não só especialistas na parte da ciência jurídica, como também na parte da psicologia, como na parte da pedagogia, da andragogia e também na parte da andragogia, que fala sobre criança. Mas nós podemos trazer também isso para a esfera da andragogia. Porque o que traz, fazendo uma analogia, essa questão dos usos impróprios? Porque às vezes nós temos que fiscalizar aquilo que nossos filhos fazem dentro de uma rede social. Porque muitas das vezes essa questão da erotização precoce, como eu já disse em outros lives, a questão dessa sociedade patriarcal, acaba acontecendo o quê? Situações que lá na frente nós percebemos o que? Crianças, adolescentes, principalmente, não faz, vou jogar aí, vimos no estatuto da criança e do adolescente, a questão como considera criança até 12 anos de idade incompletos, mas o que está acontecendo hoje? Nós temos criança que hoje praticamente não tem mais escolaridade, é um dever básico, é um dever direito básico, que são o quê? 12, 13, 14 anos, pais e mães, precocemente. Voltando à questão da lei, chega a sua desculpa, é bem interessante que a rede de ensino e a escola, bom, quais tipos de tratamentos periódicos que as redes de ensino elas devem ter para a detecção, a prevenção e abordagem de sinais sugestivos de sofrimento psíquico? Mas não só também o sofrimento psíquico, como mental, de efeitos danosos do uso imoderado de telas e dos dispositivos eletrônicos portáteis, pessoais, inclusive de aparelhos celulares. Então, e vem o parágrafo 2º do artigo 4º e traz o que? O estabelecimento de ensino disponibilizarão espaços de escuta e de acolhimento para receber estudantes ou funcionários que estejam em sofrimento psíquico mental decorrentes principalmente do uso moderado de telas e nomofobia. A lei ela traz praticamente 5 artigos, ela entra em publicação, ela traz do artigo 1º, do artigo 5º, mais nomofobia, que é o que às vezes pode ser o medo de ficar sem uso de aparelhos eletrônicos. E a questão que todos os psicólogos ou psiquiatras vão sempre ter essa mesma linha de raciocínio, que é uma lei 15.100, que ela veio com várias facetas
em relação a normas proibitivas, normas permissivas, que ao mesmo tempo também, ao passo que essas normas permissivas e normas proibitivas, elas não têm uma certa estrutura. Quando nós tratamos da questão do Estatuto da Criança, voltando e pautando um lado do que o uso moderado de aparelhos portáteis, o que nós estamos vivenciando hoje nessa contemporaneidade? A educação, ela tem que ser uma educação adequada. Logo, porém, todo pedagogo também tem que ter o quê? O manejo de saber onde cada aluno tem as suas limitações no aprendizado. Por isso que, quando trata dever a família, dever do Estado, dever das escolas, ou dever dos entes públicos, dever principal é da família. Então, pais e mães devem controlar o uso excessivo de meios portáteis eletrônicos, principalmente o excesso de tela de uso de celulares ou tablets ou até mesmo computadores. Então, onde que vai fazendo com que a nossa educação, a leitura em si, seja na fase da criança, na fase da adolescência, na fase adulta, vai perdendo aquela essencialidade. A criança, ela vai acabando ficando que um lado do vício. Por isso que existe a questão do transtorno em decorrência do uso exacerbado dos meios eletrônicos. É muito interessante quando nós tratamos esse tema. Então, ela é uma lei federal, a Lei 15.100, que ela vai escorrer sobre a questão de aparelhos, utilização de aparelhos portáteis pessoais, inclusive telefones. Tudo bem, por estudantes das instituições educacionais que ofertam educação básica, públicas ou privadas. Mas ele vem a acordo que, de acordo com essa lei 15.100 de 2025, existe o que? O uso de aparelhos portáteis pessoais, incluindo telefones celulares, passa a ser o que? Proibido durante as aulas, recreios e intervalos e em todas as etapas da educação básica. E outro ponto também, o uso de dispositivos fica permitido para fins restritos pedagógicos ou didáticos, conforme orientação dos profissionais de educação, que em caso de necessidade, mas qual tipo de necessidade? Perigo e força maior, e para fim de acessibilidade da inclusão, e para fim também do que? Não só da acessibilidade da inclusão em condições de saúde e garantia de direitos fundamentais. Bom, já nós temos vários tipos de direitos fundamentais, mas e aqui? Como é que seria? No caso, qual é o que poderíamos tratar nesse caso bem importante, que é qual é a norma permissiva que traz essa conduta com relação à permissão em certas situações. E repara que
a Lei 9.590/2025, ela, por sua vez, estabelece também que as instituições educacionais, públicas ou privadas, isso aconteceu em Sergipe, tá? Sergipanos, olha para vocês terem ideia, deve incluir tema educação financeira como conteúdo transversal de seus currículos de ensino fundamental e médio, de modo a contemplar e desenvolver os princípios de planejamento, gerenciamento, avaliação e controle de economia pessoal e familiar, oportunizando a obtenção de informação e formação de orientação para o desenvolvimento de competências financeiras do cidadão, comparando uma lei com outra, tá joia? Mas o grande importante dessa lei aqui, voltando na pauta da questão maior, é o que? O regramento do uso de aparelhos eletrônicos entre crianças e adolescentes. Nós temos sempre ter em mãos o que? Primeiro, o Estatuto da Criança e Adolescente, que é o que? Fazer sempre essa conjunção, Constituição Federal de 88, juntamente com a Lei 8.069/90 e também automaticamente a Lei 15.100/2025. Ok? Por quê? Porque quando nós tratamos dessa questão de essa superproteção à criança e ao adolescente, nos confere também uma questão de uma pseudo-princípio da primazia entre o interesse da criança e do adolescente sobre qualquer situação, em decorrência por ser uma garantia de um direito fundamental. Mas não é porque é um direito, uma garantia fundamental, que pode haver esse excesso do uso imoderado de aparelhos portáteis, assim como preconizado na Lei 15.100/2005. Então, portanto, a gente tem certas condutas que nós observamos hoje nessa contemporaneidade, nessa sociedade estruturada, extremamente patriarcal, em que a criança e o adolescente, eles vão perdendo a sua essencialidade prevista no artigo 2º da Lei 8.069 de 90. Por quê? Em decorrência do uso exacerbado desses aparelhos portáteis, e ao mesmo tempo acaba perdendo a essencialidade de ser criança. Como o Estatuto da Criança nos confere o que seria criança para efeitos da lei, são pessoas até 12 anos incompletos e adolescentes aqueles de 12 e 18 anos de idade. Mas ao passo que aí vem o parágrafo 1, assim mencionado, declinado no início dessa live, que é a questão do que, nos casos expressos em lei, pode ver que nós temos o que? Já uma norma dentro do direito constitucional, que ela existe de uma complementação toda vez que tiver essa questão de casos expressamente expressos em leis, que é o caso, por exemplo, aplica-se excepcionalmente no Estatuto a pessoas de 18 a 21 anos de idade. Outra questão importante dessas garantias e direito fundamental preconizada no título 2 da referida Lei de Estatuto de Criança e Adolescente, traz a questão que toda criança tem essa questão da proteção à vida e à saúde. Mas qual é o tipo de proteção do artigo 7 quero trazer com relação à referida lei aqui, fazendo uma conjuntura
com os direitos fundamentais e o artigo 5º da Constituição Federal, garantias individuais e coletivas. Traz aqui a via de saúde mediante a efetivação do quê? De políticas sociais públicas, mas que permitam o nascimento, desenvolvimento sadio, harmonioso e ao mesmo tempo ao passo do que? De condições digna existência. Ok, tudo bem. Depois nós temos também a questão que nos chama muito a atenção, não sei se vocês já perceberam isso, é as modinhas. É onde eu faço essa questão da analogia da questão do bullying, do cyberbullying, da Lei 13.135/2015, que as modinhas com relação aos tipos musicais, aos tipos de vestimentas. Mas será que uma criança ela tem seus direitos todos conferidos, seja na Constituição Federal e também seja na lei aqui mencionada? Mas ao mesmo tempo, o uso do celular ele é uma ferramenta que possa ser utilizada para o lado positivo, mas também pode ser o quê? Utilizada para o lado negativo, aonde entra a figura de quê? O cyberbullying. Porque quantas situações inúmeras, a maioria dos crimes são cometidos por adolescentes e que acabam tendo outros tipos de medidas, principalmente quando tratamos da figura do stalker. Por isso, quando eu trouxe a questão da Lei 13.135/2015, a figura dos crimes cibernéticos podem ser cometidos sim por crianças ou adolescentes. A essencialidade ela não parte só do meio ambiente escolar. A essencialidade da proteção do princípio da primazia do interesse da criança e do adolescente parte dos responsáveis, pais e mães, sociedade, poder público e ao mesmo tempo sempre ter um olhar totalmente diferenciado para a educação. Para fins didáticos e pedagógicos, a norma ela é permissiva, a norma 15.100/2005. Mas e para fins pessoais, como que fica? Qual que é esses limites, essas limitações e restrições em casos já mencionados na Lei 15.100? E ao mesmo tempo também, quais são, no campo de uma responsabilidade, o uso moderado de uma tela de um aparelho portátil, principalmente celulares? Será que eles são ferramenta de mecanismo de buscas? Mas quais tipos de buscas? Buscas para o que nós temos mais de bonito, que é a educação, conferida nas normas de diretrizes básicas da educação, mas ao passo que, ao mesmo tempo, a Lei 15.100/2005 ela trata essa norma proibitiva, ela dá traz certas permissões, mas não traz quais são esses tipos de permissões. Quando ela vem nesse intuito de trazer a questão maior que nos chama a atenção, que é a questão da saúde física e a saúde mental e a saúde psíquica também da criança ou do adolescente, aí está falando de ensino, educação básica, o que nós podemos perceber aqui?
existe uma questão muito interessante, que é a questão voltada no artigo aqui, que eu achei bem interessante, que é a questão de conteúdos impróprios. Nós todos sabemos que há muitos casos telados em meios de comunicação, dentro do Poder Judiciário, com relação do que? De os próprios crianças, próprio adolescente, que acabam levando celular e acabam fazendo o que? Filmagens de outros alunos dentro do banheiro. É de quem é o dever de fiscalizar, primeiramente? O dever é do Estado? Ou o dever é da família? O dever é da sociedade? O dever é só das escolas? Ou o dever também é do poder público? O que nós estamos tendo hoje é esse colapso dentro da educação. Da onde nesse colapso da educação acaba acontecendo o quê? Inúmeras situações onde nós percebemos o quê? Falta de normas mais contundentes e coerentes e uma certa harmonização entre o poder legislativo, o poder executivo e o poder judicial. Porque, assim como mencionado, declinado anteriormente na lei 3.135/2015, aqui nós podemos trazer também a questão do bullying e cyberbullying como questões que abalam o seu psico, lógico, mentalmente, de um adolescente ou de uma criança, seja na figura exteriorizada do bullying, ou seja, na figura um pouco mais silenciada no cyberbullying. Por isso que quando trata dessas questões de conteúdos impróprios, quando é disseminado esse conteúdo impróprio, nós temos o quê? Então, onde que nós temos que ter esse olhar um pouco diferenciado para o que seriam essas novas facetas e reformas que cada vez mais vão sendo cumpridas. Muito obrigado. Um prazer. Uma boa tarde.